vou deixar o terceiro ano, que o terceiro ano conclui, né, Alan? Fala a verdade. Conclui, tem que ser o terceiro ano. Mas legal, foi uma benção ontem, o pessoal gostou muito, particularmente gostei, foi muito bom. Muito bom mesmo. Deus abençoe vocês. E a Josi aí, que tá de aniversário, comemoraram muito ontem ou não? Comemos uma pizza aqui, né? Ela não pode ter muita gente, tem mais 2 ou 3 pessoas aqui ontem só, porque até o próprio condomínio está restringindo a quantidade de pessoas, né? Então, entendi, não dá, né? Não dá para fazer muita coisa, né? Não dá para facilitar, né? Não pode dar brecha, né? A verdade é essa. Exatamente. Está certo. Ô, Robson, você tá na sala certa aí? Aí é a sala da mocidade, né? Velho é na outra sala, cara. Eladio, a gente pode falar depois do particular? A gente fala no particular depois, Eladio, pode ser? O bom é que ele pega sempre, cara. Mas eu me sinto jovem, por ser presbítero deles, eu me sinto jovem, Eladio. Não, exato, tá certo. Gente, boa noite, desculpa brincar. Obrigado, que isso. Vamos começar então aqui, antes da gente iniciar nosso texto, né? A gente está agora lá em 2 Coríntios, nossa continuação da nossa EBD. A gente vai trabalhar 2 Coríntios, capítulo 8 e o 9. Ele fala sobre ofertas e tal. É uma continuação da aula passada, né? A aula passada a gente falou sobre o capítulo 7 e o 8. O presbítero Hamilton ele já havia falado um pouco sobre questão financeira, né? Não foi nada combinado, porque como o texto é sequente aqui, não tem como fugir do assunto que vai vir agora, né? Que é o capítulo 8. Como trabalhamos o capítulo 7 domingo passado, consequentemente, capítulo subsequente ao 8. E como o 8 e o 9 eles trabalham a mesma perícope, né? Que a gente fala a mesma porção de texto. Então, a gente vai trabalhar esses 2 capítulos juntos, que é sobre a graça de ofertar, a graça que Deus nos dá de poder ser contribuintes com o reino. E o apóstolo Paulo, ele conversa bastante com essa galera aqui. E antes de começarmos, né, já fazendo essa breve introdução, gostaria que nós pudéssemos orar para iniciar. E eu vou pedir aqui deixa eu ver, para Anne. Você consegue orar para nós, Anne? Para iniciar nossa aula. Elisiane Rodrigues. Sim, bom dia para todos. Bom dia. Deus amado, obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder aprender um pouco mais da Tua palavra. Deus, abençoa a vida de cada participante, a vida do Alan, que vai trazer a palavra, que o Senhor Deus possa estar instruindo, que ele fale, que o Senhor Deus já preparou no coração. Deus abençoe o domingo de todos, nos abençoe neste momento aí de quarentena, Deus, de abertura de alguns comércios, alguns pontos, e que nós possamos estar seguindo, ó Deus, na Tua vontade sempre. Sim, então, nós te agradecemos e te pedimos que seja um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos fazer aquela nossa sequência de leitura, como sempre. Como nós iremos trabalhar o capítulo 8 e o 9, vamos ler primeiro o capítulo 8, depois nós leremos o 9. Então, vou fazer a separação aqui, como são 24 versículos, fazer cada um ler 6 versículos. E eu vou dando os nomes aqui, e vocês vão lendo em sequência, pode ser? Então, vou passar aqui. Dos versículos 1 até o 6, será o Renan Maciel, pode ser, Renan? Do 1 ao 6, o Renan Maciel. Do 7 ao 12, será a Camila Felício, a Camilinha. Então, do 1 ao 6, o Renan. Do 7 ao 12, a Camilinha. Isso, Renan, é o capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Dos versículos 1 ao 6, o Renan Maciel lê. Do versículo 1 ao 6, o Renan. Do versículo 7 ao versículo 12, a Camilinha. Do versículo 13 até o 16. Não, peraí, me perdi aqui. Do 12 mais 6, 18, é isso, pessoal? Né? Então, do 13 ao 18, deixa eu ver aqui, a Anne, e o restante, o André.
Deu 6 pessoas? Ou deu 5? Se não deu 6, vai nessa sequência aí, que eu me perdi já. Tá. Então, o Renan, a Camilinha, a Anne e o André. Deu 5, né? Mas tudo bem. Eles pegaram os textos de vocês? Pegaram, acho que isso foi um sim. Pode Sim, começar então. é 1 Coríntios quanto aí, Alan? É Oi? 2 Coríntios. Segunda. Tá, beleza. Segunda carta. Segunda carta aos Coríntios 8. Pode ser? Boa, Renan. Manda brasa. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas de Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, e o que nos levou a recomendar a Tito, que começou assim também, complete a graça entre vós. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, e de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito: o que mais colheu não tem demais, e o que o pouco não teve falta. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Além disso, esse irmão foi escolhido e indicado pelas igrejas para viajar conosco a fim de nos ajudar nesse serviço de amor que fazemos para a glória do Senhor, e também para mostrar que, de fato, queremos ajudar. Queremos evitar, assim, que outros nos critiquem por causa da maneira pela qual estamos recolhendo essa grande oferta. A nossa vontade é fazer aquilo que tanto o Senhor como as pessoas acham certo. Com eles, estamos enviando outro irmão nosso. Muitas vezes o pusemos à prova e assim sabemos que ele está sempre pronto para ajudar. E, agora que ele tem tanta confiança em vocês, está com muito mais vontade ainda de auxiliar. A respeito de Tito, afirmo que ele é meu companheiro de trabalho na ajuda que dou a vocês. E quanto aos outros irmãos que vão com ele, são representantes das igrejas e trazem glória para Cristo. Por isso, para que outras igrejas fiquem sabendo, mostrem a esses irmãos que vocês os amam e que nós temos razão de elogiar vocês. Boa. Então, esse texto aqui, o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre oferta, né? Sobre a graça de ofertar. Para a gente entender um pouco essa questão, o contexto ali que ele está trabalhando, ele está trabalhando num contexto onde o imperador Cláudio, imperador romano, ele havia suprimido ali as nações, né? O Império Romano havia pegado as minas que existiam ali na Macedônia, minas de prata, de ouro, era uma região muito rica, porém era uma região onde, de certa forma, era muito explorado pelos romanos, então eles tiveram uma grande pobreza ali. Até o profeta Ágabo, lá em Atos 11, ele profetiza
a grande pobreza que haveria ali diante daquele povo. E os judeus, né, o pessoal da Judéia, também teve grande pobreza. Então, o apóstolo Paulo está naquele lugar ali para arrecadar dinheiro para ajudar os santos da época, os cristãos da época, porque eles estavam passando por necessidade. E ele começa pedindo essa oferta, né? Ele começa a trabalhar a questão dessa oferta com o nome graça. Ele fala sobre ofertas de várias formas. Mas aqui a gente pode ver no versículo 1 que ele já começa a falar sobre graça. Ele fala que a oferta é uma graça que Deus nos dá. E isso é interessante. É uma graça concedida para a igreja da Macedônia. Ele ensinou que contribuir é um ato de graça. E nós sabemos que graça é um favor, né, não merecido, e esse é um favor não merecido que Deus dá para nós. Essa questão de oferta. E ele começa a falar da Macedônia, por quê? Ele está enviando essa carta para Corinto, e ele começa a falar sobre a generosidade da Macedônia. Ele começa a falar que a Macedônia, aquela região ali, onde ficava a Tessalônica, Bereia, era uma região onde eles eram muito generosos, mesmo passando por grande tribulação, grande dificuldade financeira, e mesmo assim eles eram generosos. E uma pergunta que eu quero lançar e fazer para vocês é: vocês conhecem alguém generoso? Ou quem é a pessoa mais generosa que você conhece? E se essa pessoa é a pessoa mais generosa, eu já vou lançar outra pergunta junto. Ela tem posses ou não? Então, vamos fazer a pergunta. Quem é a pessoa mais generosa que você conhece? Eu vou dar esse tempinho para vocês pensarem. Eu vou fazer Quem quiser já falar, pode falar. Se não quiser, eu vou fazer a pergunta direcionada daí. E se ela tem posses ou não? Alguém quer falar? Quem que é a pessoa mais generosa que você conhece? E se ela tem posses ou não? E aí? Alguém quer falar? Vamos ver aqui, vou direcionar então a pergunta, vamos ver. Aqui, deixa eu ver. Paula. Ela está na sala, Paula? Tinha visto ela? Não, faleci agora, porque eu tava pensando, não sei. E aí Não você me sabe? chamou, mas tá tudo bem. Não, é que eu acho que quando pensa em generosidade, na minha cabeça, né, gente? Eu tento pensar em pessoas que a gente consegue ver as ações dela, né? Porque a pessoa que é generosa, mas que a gente não sabe, aí fica um pouco difícil. E eu tenho uma família de amigos que trabalha muito nessa questão, assim, de ajudar o próximo, eles inclusive criaram uma ONG e tal. Não sei, foi a pessoa que me veio assim rapidamente. E a minha mãe também, desde que eu me entendo por gente, ela é muito desse jeito. Legal. Muito bom. Eu lembro Vamos... da Jarlene. Quem lembra da Jarlene? Fala um pouquinho mais alto, Hanna, tá um pouco baixo. A Jarlene. Jarlene, ok. Era da igreja. Não sei, acho que ela não vai mais, acho que o pessoal lembra. Tipo assim, a gente tinha o CP, ela levava assim 20 crianças de ônibus lá de Hortolândia só para as crianças Verdade. parem. Legal. Tem grana para levar toda essa cambada. E ela não tinha posses, é isso que você está falando? Sem grana, entendi. A Paula falou de um pessoal ali que tem mais ou menos um pouco de posses, né, Paula? Não são tão sem posses. Sim, não, aí é mais fácil de pensar, né? A Hanna já pensou em alguém que tem menos posse e também é generoso. Então a gente consegue ver dois contrastes aí muito interessantes, né? A gente consegue perceber que a generosidade não influencia a questão financeira, né? Se a pessoa tem ou não posses. Isso é muito interessante, é isso que o apóstolo Paulo ele vem trabalhar aqui, trabalhar a questão da generosidade. Mais alguém quer falar sobre alguém que conhece que é generoso, que tenha vontade de falar? Conhece a nossa? Oi? Eu acho meu noivo muito generoso, viu? Quer contar um exemplo? No primeiro encontro que a gente teve, a gente saiu para comer pizza. É só um exemplo, né? Quem que é muito generoso? Desculpa, Anny, eu não entendi. Meu noivo.
Teu noivo, ok. Isso. E aí, o primeiro encontro que a gente teve, eu achei interessante, sabe? Porque é uma ação, assim, muito involuntária. A gente saiu para comer pizza, né? E aí, todo mundo que passava e pedia, aí ele começou a dar, né? Aí foi pedindo, aí foi dando pizza, aí era uma pizza de 8 pedaços, daí a pouco vinha outra, ele dava, aí chegou uma hora que tinha muito, tipo assim, tinha 2 pedaços de pizza. Então, assim, foi uma ação, assim, que até eu fiquei assim, nossa, daqui a pouco vai entregar tudo, nós vamos comer o quê? Tipo assim. Aí eu achei bem interessante, assim, e não só esse exemplo, tem outros que ele faz. Ele acha uma pessoa generosa e ele não tem muito. Geralmente, e as pessoas que eu tenho como referência de generosidade, todas que eu tenho, eu conheço alguns, né, porque vocês não conhecem, mas não tem posses. Entendi. Legal. Isso é interessante. E essa é uma grande questão, né? Por isso que ele começa a trabalhar na questão da Macedônia, a questão da oferta, a questão de graça, né? Quando a gente percebe a graça de Deus para conosco, a gente consegue perceber a compaixão que Deus tem conosco, né? E é algo gratuito e é algo concedido sem mérito nenhum, entende? Quando ofertamos, ou quando ajudamos, ou quando somos generosos, nós fazemos para pessoas que não nos dá nada em troca. Essa é a grande questão quando ele fala de graça. Porque ele faz analogia, comparação com a nossa salvação. Se eu estou olhando um pouco aqui para o canto, é que eu tenho um problema que eu fico olhando para mim aqui, tá? Então não é que vou tentar olhar para a câmera aqui. Ele faz a analogia de graça com a questão do favor, né, não merecido. E se esse é um favor não merecido, as pessoas que recebem essas coisas são pessoas que não têm mérito para receber aquilo. Entenda quando eu digo mérito, quando não foi feito nada para que seja retribuído aquilo. Por exemplo, o exemplo que a Anne deu, do pessoal pedindo pizza, não fez nada, ele apenas dava porque as pessoas queriam, estavam com fome, não sei, a situação, a questão da própria Hannah, que a moça levava as crianças, né? O que essa moça receberia em troca dessas crianças? Nada, né? A própria pessoal da ONG, que a Paula falou, né? Normalmente eles não recebem nada, eles doam apenas, doam trabalho, doam questões financeiras, mesmo que tenha algum auxílio governamental, eles não recebem, né? E fazem para pessoas, eu não estou falando que elas não mereçam, mas eu estou falando que não tenha algo em troca. A pessoa que está fazendo, ela não está recebendo nada em troca. Isso é generosidade, isso é graça. Isso é algo tão interessante, tão profundo, que quando o apóstolo Paulo fala sobre oferta e fala sobre graça, quando ele começa no versículo 1, a graça, conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, que mesmo diante das tribulações, mesmo diante de momentos tão difíceis, eles continuam sendo generosos, eles continuam doando. E quando você faz isso, e quando fala sobre graça, você não está fazendo apenas para aquele que está necessitado, ou para aquele que precisa, mas você está fazendo diretamente para Deus. A graça é um poder da vida cristã que por intermédio do Espírito Santo nos faz ser generosos, nos faz doar. Isso é uma prova de amor, a generosidade. Porque a gente faz analogia, comparação lá com Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele faz isso. Ele fala que Deus, mesmo sendo o próprio Deus, ele manda seu Filho para que ele pudesse nos salvar de forma generosa. Ele se fez pobre, né, para que nós pudéssemos ser ricos. É isso que ele fala aqui. E quando ele fala de riqueza, ele está falando de algo espiritual, ele está falando da nossa salvação espiritual. E isso é muito interessante, porque ele fala da igreja de Corinto, sobre a Macedônia, por quê? Porque Corinto foi uma igreja que começou muito bem, eles começaram ajudando, só que eles pararam nesse auxílio. Eles começaram a prometer que iriam ajudar, como a gente já tinha estudado lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo termina a carta pedindo ajuda para o pessoal da Judéia, que estava necessitado. Eles começaram ajudando, e essa ajuda que eles deram, eles influenciaram a Macedônia.
A Macedônia se tornou uma nação, né, ou uma região ali muito generosa, que auxiliava muito, porque eles tinham visto o exemplo de Corinto. Só que tinha acontecido uma reviravolta aí. Corinto parou de ajudar. E só a Macedônia estava ajudando de forma constante. Eles haviam parado, eles começaram a prometer e pararam. E outra coisa interessante que a gente consegue perceber aqui é o poder do exemplo. Corinto deu um bom exemplo no início e depois a Macedônia começou a fazer da mesma forma, porque eles viram o exemplo de ajuda de Corinto e começaram a fazer também. E essa é uma coisa muito interessante, o poder do exemplo, porque o exemplo ele vale mais do que 1000 palavras, né? Parece clichê isso que eu estou falando, ou uma música do Luan Santana, mas o exemplo ele vale muito, né? A gente pode perceber, por exemplo, na nossa igreja, aí em Campinas, muitas pessoas que falam sobre a receptividade, que elas são bem recebidas. E o interessante é ver pessoas novas chegando, recebendo da mesma forma. Esse é o poder do exemplo. E por que isso nos atrai? Porque a gente consegue perceber a graça de Deus aí. Porque você recebe bem, porque você está recebendo uma pessoa que é enviada por Cristo, ou um filho de Jesus. Entende o que eu quero dizer? E essa é uma grande questão. Porque quando ele fala de Corinto, Corinto ele tinha várias outras formas de mostrar que era uma igreja cristã, era uma igreja boa, apesar de todos os seus problemas, só que eles falhavam nessa área da generosidade. Então, como às vezes existem muitos cristãos, né, que são ricos em várias outras coisas, mas são deficientes, ou não vou falar essa palavra porque eu vou errar, mas são deficientes nessa área da generosidade. Então, Corinto era uma igreja onde tinha fé, onde seguia a lei, onde estudava a palavra, mas tinha um problema nessa área da generosidade. E essa é uma grande questão que o apóstolo Paulo trabalha. Aquele povo que estava em tribulação, aquele povo que estava passando por dificuldade, isso não foi um impeditivo deles continuarem a ser generosos. Isso não foi um impeditivo. E às vezes nós achamos muitos impeditivos para não ajudar outras pessoas. E isso é graça. E isso não é um mandamento de Deus, como está ali no capítulo 8, que o apóstolo Paulo fala, no versículo 6 ao 8, ele fala assim: o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim também... Pode falar, Paula, pode perguntar. Eita, não quis te interromper, foi mal. Não, pode interromper, não tem problema. É que no versículo 7 ele fala: como, porém, tudo manifestar superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber. E aí a gente... existe um discurso, né, da generosidade, obviamente, financeira, porque as pessoas não vão sobreviver de ar, né, elas precisam desse tipo de auxílio, mas eu fico pensando naquele discurso de, às vezes você não consegue ajudar financeiramente, mas você consegue ajudar com algum dom que Deus te deu, enfim, a vida de outras pessoas, a servir dessa forma. Daria para encaixar nesse versículo 7 ou eu estou viajando? No versículo 7, ele não encaixaria, mas ele encaixaria aqui nesse versículo 5. Ele fala assim: não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eles deram a sua própria vida. No versículo 7, o que ele está querendo dizer? Ele fala da tribulação lá, que eles estavam com dificuldade, mas mesmo diante da tribulação, eles ajudaram generosamente. Eles não tinham dinheiro, né? Eles estavam passando uma dificuldade, vamos pensar aí no Covid, sei lá, um empresário que não está conseguindo ver uma luz no fim do túnel, mas mesmo assim ele tem fé, ele já, por exemplo, o pessoal aqui da ONG já ajudava, tirava dinheiro do bolso, e mesmo assim, não sabendo como é que vai ser o futuro, ele continua ajudando. Mas essa questão que você falou encaixa muito bem dentro desse contexto, e no versículo 5 ele é o que fala mesmo, que é você doar um trabalho seu, você doar a si mesmo, entende? Você doar a si mesma. Isso também é uma doação, isso também é generosidade. Você doar, por exemplo, o seu trabalho, doar um dom seu, isso também é generosidade. Respondido? Alan, posso comentar também? Claro.
Eu não sei se você ia falar sobre isso, mas aproveitando o gancho, hoje, né, a gente fala aí que o nosso tempo é uma das coisas mais preciosas, né, devido à correria, devido a tudo que a gente faz, que a gente quer fazer, o nosso tempo é bem precioso. Sim. Então, eu acredito que, assim, obviamente, né, a generosidade em relação ao dinheiro, ela é muito válida, ela é muito... Nossa, acho muito legal quando a pessoa tira algo do que ela ganhou do trabalho dela para doar a outra pessoa. Porém, eu acho isso muito fácil, né? Eu acho isso extremamente assim, pô, se eu sou um cara que tem dinheiro, então eu vou ajudar outra pessoa. Nossa, minha boa ação tá feita. Agora, o que é difícil, o que eu acho que é extraordinário, é você doar o seu tempo para outra pessoa, entendeu? É você doar, parar o que você está fazendo, ou parar o seu compromisso, marcar uma conversa com uma pessoa, sei lá, orar com ela, estudar a Bíblia com ela. Então, eu acho que hoje, assim, né, por causa de toda a nossa correria, e acho que sempre, né, você parar o que você está fazendo, parar o seu compromisso para você doar o seu tempo, para você ouvir uma pessoa, eu acho que é uma coisa, assim, extraordinária e é uma demonstração de generosidade e amor tremendo, assim. Com certeza. Quando ele fala aqui da doação de si mesmo, ele está falando de sacrifício, né? Então, por exemplo, merecido, recebo. Boa. Eu estava lendo aqui o chat. Essa questão da doação do tempo, ela é muito interessante, né? Porque, de certa forma, hoje, na nossa contemporaneidade, tempo também é dinheiro, né? Se você está doando o seu tempo, você está dispondo das suas coisas, né? Da sua vida, doando algo que é seu. Então, é sacrifício. Quando o apóstolo Paulo ele começa a falar também de generosidade, ele fala de sacrifício, né? Então, assim, é algo que não é doloroso, por exemplo, no seu coração, que você não faz com tristeza, que você não faz de uma forma que para você é um dano, você fala, meu Deus, que horrível, aquela dor no coração, mas é algo que é sacrificial. E quando eu falo de sacrificial, é quando nós abrimos mão de algo nosso, para que nós possamos ajudar outra pessoa. Aí entra a questão da graça, que daí nós pensamos, por exemplo, no próprio Jesus, que abriu mão de sua glória, veio para a terra, morreu para que eu e você, todos nós, fôssemos salvos. Nós tendemos aí a questão de sacrifício, né? Então, essa questão também engloba tudo isso, né? Como a Paula até tinha perguntado sobre o dom, ali no versículo 5, ele já fala de ter doado eles mesmos, né? Eu acredito que você falou que, às vezes, doar dinheiro é muito fácil, porque, às vezes, no seu coração, isso é mais fácil. Mas tem pessoas que é muito difícil, André, a pessoa abrir a mão, entende? Como tem pessoas que também é muito difícil dispor de um tempo. Eu entendo isso que você falou, realmente também é um ato de generosidade, né? Mas tem pessoas que, às vezes, é muito difícil pensar nessa questão. Porque, por exemplo, a igreja de Corinto era uma igreja muito rica e que ajudou por um tempo e parou de ajudar. E essa é uma grande questão, que às vezes nós temos que cuidar também, a questão da constância. E às vezes nós temos esse problema de ser inconstantes. Às vezes a gente começa, e às vezes nós mesmos vemos, né? Às vezes a gente começa algum projeto, alguma coisa, a gente começa assim, a mil, começamos a falar bastante coisas, começamos a ter bastante ideias, né, para ajudar os outros e tal, e vai esfriando, ou até qualquer outra coisa, e acabamos sendo inconstantes. E isso o apóstolo Paulo também trabalha aqui, né? Por exemplo, eu disponho de um tempo, por exemplo, toda terça-feira eu vou conversar com tal pessoa. E às vezes a gente acaba esfriando nisso, né? Ou às vezes, por exemplo, olha, eu ajudo tal pessoa, e a gente acaba esfriando nisso. Esse foi um problema que aconteceu em Corinto. Por quê? Porque é sacrifício, é algo sacrificial, algo que não que seja doloroso ao nosso coração, mas é sacrificial. Por exemplo, lembram da história da mulher mal falada, que ela entra na casa do Simão fariseu, Jesus está comendo com eles, e ela quebra um vaso de alabastro que tem um unguento dentro, e esse unguento valia por 1 ano de trabalho. E quando ela lava os pés de Jesus, ela está mostrando o amor que ela tem por Jesus. Por quê? Porque aquilo era o fruto do trabalho dela o ano todo, e quando o próprio escritor bíblico, né, ele fala ali, Lucas,
Ele diz que ela fez aquilo porque ela sabia do grande amor que Jesus tinha por ela, e ela faz por Jesus. E essa é a grande questão da generosidade. Quando nós fazemos algo para alguém, claro que nós olhamos o ser humano, nós vemos a imagem e semelhança de Deus ali, mas nós fazemos por amor a Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo começa a conversar, porque ele fala que Jesus deu a vida para nós, para que nós pudéssemos ter vida, se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. E algo interessante que ele fala aqui no versículo 8, né? Ele fala assim: não vos falo na forma de mandamento. A oferta não é algo que você faz por ser lei, por ser obrigatório, entende? Essa é uma questão que ele está falando assim: eu dou porque isso é obrigatório fazer. Não, ele está falando para você fazer de bom coração, entende? Isso pode ser sacrificial, você está dando um tempo seu, está dando uma questão até financeira sua, ou como já foi comentado pela Paula, você está dando algum dom teu, você está dando a sua vida primeiramente a Deus. Você está fazendo aquilo para Deus e você está sacrificando algo seu. E querendo ou não, quando nós fazemos isso, nós fazemos uma escolha. E nós sabemos que quando nós fazemos uma escolha, nós abrimos mão de algo. Então, é uma escolha, nós estamos sacrificando algo. Se você pensa, por exemplo, olha, essa questão de vou doar meu tempo. Você poderia estar estudando, poderia estar trabalhando, poderia estar fazendo alguma coisa, poderia estar com a sua família, mas você escolheu doar seu tempo para alguma outra coisa. Então, você sacrificou, você fez uma escolha, abriu mão de algo por outra coisa. Isso é generosidade, porque você não está agindo de forma egoística. É interessante isso, né? Por isso que a gente vê essa questão do sacrifício, mas isso não pesa no seu coração. E ele não fala por forma de mandamento, tem que fazer porque isso é obrigatório, eu preciso. Não, você faz porque você ama Jesus. Como aquela irmã de Marta, né, Maria, quando Jesus estava na sua casa também, ela jogou aquele perfume que era caro, né, nos pés dele, e lavou com seus cabelos. O que Judas falou? Falou: olha, podia ter pego esse dinheiro e doado para os pobres. E a gente vê que não existe sinceridade ali em Judas. Porque Jesus mesmo fala que, olha, vocês vão ter tempo para doar para os pobres? Ela está aqui comigo, ela está fazendo por amor a mim. Ela faz por amor a Jesus. Judas estava tentando mostrar que ele era um cara generoso, que ele era um cara bom. E no final da história a gente vê que Judas vende Jesus por 30 moedas. Então a gente consegue perceber que não há sinceridade aí. E aqui que ele fala no versículo 8, olha, sem forma de mandamento, para provar para a diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. E tem algo muito interessante sobre essa palavra sinceridade, não sei se vocês conhecem, que vem do latim sincera, ou sincera, né? Falando ali perto do latim, que significa assim: no Oriente Médio, eles faziam algumas coisas de porcelana, e eles tinham que tomar muito cuidado com a porcelana para pôr no forno e ela não trincar, ela não rachar. Tem uma amiga aqui em Cascavel que ela faz várias coisas de porcelana, eu já vi o forno, assim, é algo bem interessante, não sei se vocês já viram. E precisa colocar no fogo ali a porcelana, e eles tinham que ter um cuidado muito grande para que não trincasse a porcelana, porque senão perdia o valor dela. E o que acontecia? Quando trincava, alguns comerciantes de rua compravam essas porcelanas por um valor mais barato. E o que eles faziam nos trincados? Eles colocavam cera para não aparecer os trincados, os trincados, para a trinca de porta, né? Para poder vender. Então comprava mais barato e vendia pelo valor de porcelana mesmo. E quando o pessoal queria vender e mostrar que aquilo era verdadeiro, eles sempre ficavam falando sem cera ou sincera. Aí vem a palavra sincero. É algo que você não camufla, que você não esconde. É algo que é verdadeiro. É algo que é real. É algo que não é trincado e camuflado e mascarado. Então ele fala, você não tem que fazer ou doar para o que os outros vão ver, entende? Ou para benefício próprio. A doação sempre é benefício do outro. E tem uma palavra interessante que foi dito pela Paula, que ela falou sobre dom. E dom é uma doação
para o outro. Quando o Espírito Santo ele distribui os dons sobre a igreja, é para que você doe para outra pessoa, é para que você sirva a outra pessoa. O dom ele sempre é para ser comunitário, é para ajudar a outra pessoa. O único dom que não é comunitário e é o menor dos dons é o dom de línguas, porque ele edifica apenas a si, não edifica a igreja toda. Os outros dons é para você edificar o próximo, para você doar ao próximo. E algo interessante, falando disso, da questão da sinceridade, a gente consegue ver lá em 1 Coríntios 13, que o próprio apóstolo Paulo fala assim, não adianta nada, mesmo se você vender todos os seus bens e doar aos pobres, sem amor, de nada valerá. Entende a questão? A questão da generosidade não é a quantidade que é dado. Não é, quanto você dá, mas é por que você dá. Para quem você dá. Qual é a motivação do seu coração? Quando eu falo para quem, é por amor a Jesus. Por quê? Por amor a Jesus. Para quem? Por um filho de Deus. Essa é a grande questão. É isso que tem que estar no nosso coração. E isso é interessante. Isso é algo muito importante. E é dito assim, o Isby, ele fala assim, geralmente os que mais contribuem não são os que mais têm, mas os que mais amam e os que mais confiam no Senhor. Geralmente, os que mais contribuem não são os que mais têm, mas os que mais amam e os que mais confiam no Senhor. Porque se você ama, você doa. Se você ama, você distribui, você se sacrifica. Isso não é verdade dentro da família de vocês, né? A gente não consegue ver essa questão da doação dos nossos pais, né, dos nossos familiares, até mesmo de nós para os nossos familiares. O amor, ele é doação. Isso é generosidade. Isso é mostrar que somos generosos. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar algo sobre o que estou falando? Não? Não? Certeza? Então vamos continuar aqui. No versículo 12 ele vai falando assim, olha, porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então ele está falando sobre a proporcionalidade. Ele está falando que todos precisam ajudar, que todos precisam ser generosos. Não é porque a Jennifer ajuda que eu não vou ajudar, não, ela já está ajudando aqui, ela já faz uma grande ação ali com os pobres, já tem ela fazendo, eu não preciso fazer, né? Não é porque o Silas doa seu tempo, seu trabalho para o auxílio, sei lá, da própria igreja ou de algum outro lugar que eu não vou fazer. E ele fala isso, não é porque um faz, você não vai fazer. Não é porque um se sacrifica, você vai ter alívio. Não existe isso. Não é para que possamos ficar aliviados. Tem que ter igualdade. Isso tem que ser um privilégio para nós. Isso é um privilégio, isso é graça, isso não é um peso. Isso não deve... Pode falar. Achei que a André ia falar. Isso é responsabilidade, onde o pessoal da Macedônia tinha dificuldade, mesmo assim, eles ajudavam. Entende? Vamos trazer isso para o nosso contexto. Às vezes a gente tem dificuldade de tempo, dificuldade da nossa agenda, agora a gente está com a dificuldade da pandemia. Como que a gente consegue doar e ser generosos neste momento? Essa é a grande questão. E ele começa a falar que não vai fazer falta. Ele está falando dessa questão da fé, porque nós temos que confiar em Deus. Essa é uma questão de confiança em Deus. A gente pode ir lá para o Antigo Testamento quando a gente vê a questão do maná, que não podia guardar porque era uma questão de confiança em Deus. Alguns tentaram guardar e acabou apodrecendo no outro dia. Então, nós temos que doar
Nós temos que ser generosos em todas as esferas da vida. Por quê? Porque nós fazemos isso por graça. Isso é uma graça que Deus nos concede, ser generosos, contribuir com o reino dele. Imagina, existe graça maior do que essa, de você poder cooperar com o reino de Deus, e ele te dá essa graça, e você receberá, e quando ele fala de prosperidade, ele não está falando de prosperidade financeira também, mas não é só essa a grande questão. Ele fala sobre bênçãos espirituais. Imagina se nessa ajuda que você faz, nesse tempo que você dispõe, uma alma é convertida. Imagina você consegue trazer alívio para um irmão que está passando por um sofrimento, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele físico, seja ele qualquer que for, você trazer alívio e alento para ele. E isso é algo extraordinário. Isso é algo maravilhoso. Isso é graça. Ofertar é graça. Ser generosos é graça que Deus nos dá, de poder contribuir com o reino. Nós, tão pequenos, pecadores, miseráveis, Deus nos dá a oportunidade de poder cooperar com o reino de Deus. Deus nos dá a oportunidade de ajudarmos aos necessitados por amor a Ele. Deus nos dá a oportunidade de doar os nossos dons. Por que doar os nossos dons? Porque foi Ele quem deu para os nossos irmãos e para as outras pessoas. Tá vendo essa grande questão? A gente consegue ver em João 3,16 que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo naquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês sabem o que diz na primeira carta de João 3,16? Alguém sabe de cabeça aí? João 3,16 todo mundo sabe, né? Agora, 1 João 3,16. Vamos ver o que diz lá? Vamos abrir lá. 1 João 3,16. Primeira carta de João 3,16. Ok, vou pedir aqui, vamos ver, para o Vinícius ler para nós. Diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Interessante isso, né? João 3,16 é Cristo quem dá a vida por nós, e 1 João 3,16 é nós quem devemos dar a vida aos nossos irmãos. É mais um versículo a ser decorado, né? Muito interessante essa questão. Jesus, ele deu a vida por nós. Em retribuição, em resposta, nós também temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Está vendo a questão do sacrifício? O próximo versículo, Hanna, você quer ler ele? Lê para nós aí o próximo versículo. Eu não sei se vai dar para ouvir, meu microfone tá ruim. Dá para ouvir? Dá. Dá para ver até o cachorro latindo. 17. Se alguém é rico e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Pesado, não? E o 18, no final, ele fala sobre um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Exatamente. O amor, ele é ação, né? E ele é sacrificial. E essa é a grande questão que nós estávamos conversando. Ser sacrificial, né? Porque é aquilo que sacrifica algo seu, que é seu tempo. Não é sobra, não é resto. Como a viuvinha deu as suas 2 moedas, ela sacrificou o que ela tinha. Já as outras pessoas davam sacos e sacos de dinheiro, mas era resto. E Deus, ele não quer ver resto. Às vezes as pessoas querem ver, ou as pessoas olham mais pelo que a quantidade que o outro dá, mas Jesus não olha isso. Deus não olha isso. Ele olha a intenção do nosso coração. Porque a gente pega aquele próprio exemplo de Ananias e Safira, que a gente estava conversando lá com o Hamilton, que o Barnabé, ele doou tudo o que ele tinha, né? Ele vendeu, acho que um terreno dele, não tudo, ele vendeu um terreno que ele tinha e doou todo o dinheiro daquele terreno que ele tinha para ajudar na obra missionária e tal. E Ananias e Safira, vendo isso, venderam também, só que em vez de doar tudo,
Eles doaram só metade. Porém, eles falaram que tinha doado tudo. E Pedro, ele descobre, né, o Espírito Santo fala a Pedro, e ele fala assim, por que vocês fizeram isso? Venderam e doaram metade? Acaso Deus precisa do dinheiro de vocês? Acaso alguém pediu para vocês fazerem isso? Por que vocês mentiram? Essa é a grande questão, de ser feito apenas por ser lei ou fazer para que outra pessoa veja, e não por amor. E essa questão de fechar o coração é algo muito complicado, porque daí entra nessa questão que o apóstolo Paulo estava falando, um faz, o outro não faz. Não, nós temos que fazer também. O Wisby, que eu estava falando, ele fala de 3 tipos de pessoa. O avarento, que fala o que é meu, e o que é seu é meu. Sabe, aquele cara que tenta tirar vantagem em tudo, que não gasta com nada. Daí quando vai no lanche é o primeiro a ir embora e não paga, daí no final a gente tem que rachar e pagar o dele, né? Não porque não tem, mas porque é avarento. O que é não egoísta, mas é o que pensa nele, o que é meu, o que é seu. E o generoso o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também, se você precisar. E isso é difícil de nós pensarmos, né? Não, mas o mais justo é seu, o meu é meu, o seu é seu. Mas se precisarmos, o que é meu também tem que ser seu. Entende o que eu quero dizer? Se alguém precisa de um tempo seu, você vai doar. Se alguém precisa de uma ajuda financeira, você vai ajudar. Porque você faz para Deus. Se alguém precisa de ajudar na mudança, mas você precisa abrir mão ali da sua Netflix ou de alguma coisa, você vai ajudar. Por quê? Porque você está doando seu tempo. Isso é sacrifício. Isso é sacrificial, né? E o amor de Jesus, ele é sacrificial. E termina onde essa prova de amor de Jesus? Numa cruz. Sacrifício. O próprio Jesus, ele fala, você quer me seguir? Venha após mim e carregue a sua cruz. E a cruz não é fardo, não é peso, né? É renúncia. Nós renunciamos muitas coisas. Nós precisamos renunciar algumas coisas, mas não por peso, mas por amor. Por amor a Jesus. Por amor ao próprio Senhor. E a honestidade, a generosidade cristã, ela vem precedida de honestidade. A gente consegue perceber o apóstolo Paulo, que quando ele vai pedir dinheiro para ajudar o pessoal lá, ele é transparente. Ele fala assim, que ele viu um irmão, e ele fala que ele não quer que as pessoas pensem mal dele, nem em Deus. Porque ele sabe que ele está tratando com algo delicado, que é dinheiro. Então ele é super transparente naquilo que ele está trabalhando. Ele pensa também no que os outros irão pensar, se ele está roubando ou não. Entende? Porque hoje vem na nossa mente, né, ou de muitas pessoas, quando a gente fala sobre oferta, sobre ajudar, sempre pensa naquele que está querendo tirar vantagem. E esse é um grande problema, né? Porque muitas vezes até pode ser honesto, mas às vezes por falta de transparência pode gerar algum tipo de ruído, algum tipo de desconfiança. O apóstolo Paulo, ele mostra aqui que ele não quer que as pessoas pensem mal dele, não, nem o próprio Deus e nem as pessoas. Ele continua aqui, né, no versículo 16 até o 24, onde fala, mas a graça de Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu o vosso apelo e mostrando muito cuidado, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no evangelho está espalhando por todas as igrejas, e não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, mas para a glória do próprio Senhor, para mostrar a nossa boa vontade. Ele fala assim, olha, no versículo 20, evitando assim que alguém nos acuse em falso dessa generosidade dada e administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante ao Senhor, mas também diante aos homens. Então ele está querendo mostrar que aquilo que ele está fazendo é de forma honesta, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Aquilo que ele está fazendo, claro que ele não está falando de sempre se justificar, mas ele está falando de ser algo transparente. Entende? Muitas vezes gera ruído essa questão de oferta, de ajuda, porque às vezes falta também uma parcela de transparência, e a outra falta também a questão da própria honestidade, que a gente vê em muitas outras igrejas, né? E a gente consegue perceber essa questão do exemplo.
Por isso que nós temos que ser exemplos. Por isso que nós temos que ser o mais transparentes possíveis. Porque o exemplo ele vale mais do que qualquer tipo de discurso. Porque a igreja de Corinto fazia um discurso bonito que iria ajudar. Eles prometeram ajudar, mas não ajudaram. Cooperação, só de falar não adianta nada. Precisa ter a ação. Né? A mesma coisa que o pessoal está lá lá os diáconos, lá um diácono fala, não, pode deixar que eu manobro todos os carros, deixa comigo que eu manobro. Deixa que tá lá no final, não está nenhum manobrado. Só falar não adianta, os carros não se manobrarão sozinhos. Né? Até mesmo dentro da própria igreja, dentro da nossa própria casa, da família, da faculdade. A cooperação, ela tem ação. Precisa ter ação. E era isso que Corinto fazia. Ele tinha um discurso muito bonito. E hoje, existem muitos discursos bonitos. E nós já estamos cansados de discurso, não é verdade? Por isso que hoje muitas pessoas já estão... não acreditam mais na política, não acreditam mais em muitas coisas, porque existem muitos discursos bonitos, mas a ação, ela é fraca, ela é falha, não existe a ação. Né? E isso não pode ter no meio cristão. Nós temos que ter a nossa ação, nós temos que mostrar pelas nossas obras, como está lá em João 1, né, como nós lemos, também em Hebreus 10 fala isso, que nós temos que dar o exemplo pelas nossas boas obras, nós temos que constranger e mostrar aos nossos irmãos através das nossas boas obras, e nós precisamos ter isso. E isso é generosidade, isso é sacrificial, isso é abrir mão de coisas nossas. E isso tem que estar na nossa cabeça que isso é graça de Deus concedida por nós. E quando nós fazemos, nós estamos fazendo para o próprio Deus, o próprio Jesus, ele fala isso quando as pessoas, quando está naquela parte apocalíptica de Mateus, onde as pessoas chegam para Jesus e falam, olha, Jesus falou, quando eu precisei de ajuda, você não me ajudou, e eles perguntam quando? Quando alguém pediu de comer, de beber, e você não ajudou. A gente vê generosidade no bom samaritano, onde não conhecia aquele homem, levou na hospedaria e pagou a hospedaria e teve os cuidados dele. Aí a gente vê generosidade, porque ele não conhecia aquele homem. Aquele homem não tinha, de certa forma, entendo o que eu vou falar, mérito nenhum para ele ajudar. Não era um familiar dele, não era nada dele. Entendem o que eu quero dizer? Uhum. O interessante é que Jesus conhece nosso coração, né? Então, Sim. ele trata a gente na individualidade. Uhum. É isso que é o mais interessante, porque, assim, tem gente que tem dificuldade de dar dinheiro. Uhum. Então, Deus trata ali, né? Tem gente que tem dificuldade, igual o Dé falou, do tempo. Então, assim, Deus conhece nosso coração, então ele trata a gente no individual. Então, tem gente que tem dificuldade de, se tiver uma obra na igreja, se chamar uma pessoa, a pessoa não quer, porque ele tem dificuldade nessa área. Né? Então, o interessante é Deus tratar a gente aí nesse todo âmbito, né? E trazer o que você tem dificuldade. Exatamente. E o legal é a gente entender que nós temos essa dificuldade, né, Anny? Às vezes tem pessoas que têm essa dificuldade, não percebe, né? Às vezes, não sabe, não, né? Deus tem que tratar isso aí. Onde que eu não consigo fazer para me fazer, né? Exatamente. Porque ele fala de completude, né? Claro que a gente não vai ser perfeito em todas as coisas, mas pelo menos precisamos ser aperfeiçoados nessas áreas, né? É o que o próprio apóstolo Paulo fala em na primeira carta de Coríntios, que diz que a igreja ela era versada de todos os dons, mas faltava um, que era o amor, né? Então precisamos ter todos esses dons, né? Claro que eu não estou falando desses dons espirituais de profecia, que um vai ter, o outro não, mas essa questão do próprio amor, todos nós temos que ter, e dentro dessa amplitude, dentro desse âmbito de comunidade, nós precisamos ajudar um ao outro. E isso é uma prática cristã. É algo que me deixa muito chateado ver que pessoas colocam uma prática política ou de ideologia política, porque isso não é, isso é uma prática cristã. Jesus ensinou isso. Dentro da própria Bíblia fala sobre isso. A questão social, a questão de ajuda, a questão de amar um ao outro, de alguém necessitado se ajudar, isso é uma prática cristã. Não é uma prática de partido A, B ou C. Isso é uma prática nossa. E isso é algo interessante. E isso é algo que tem que ficar claro na nossa cabeça. Se um dia nós tivermos problemas, seja ele na área financeira ou qualquer outro tipo de área,
nós sabemos que quem vai nos ajudar é os nossos irmãos na fé. Não vai ser o político A ou o político B. Não vai ser ele que vai vir e vai orar com você, vai chorar com você, vai te ajudar, vai dispor de tempo para você, vai te ajudar financeiramente, vai te ajudar com oração, vai te ajudar com um ombro amigo. É a igreja. Somos nós. Somos nós. Pode falar. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu semana passada comigo. Na realidade, assim, acho que tá todo mundo meio tentando se virar nessa pandemia, né? E já algumas vezes eu pensei como é que eu poderia ajudar mais, né? Mas aí a gente olha para a conta bancária e fala, cara, não dá mais, não consigo mais. E aí eu tenho escutado bastante essa fala, assim, de ajude da forma como você consegue, seja servindo, nem que seja online, né? E aí eu dei uma disciplina na Unicamp online, 100% online, e foi um mega desafio, assim, é uma disciplina que, teoricamente, ela acontece em quadra, e aí eu tive que transformar essa disciplina em uma disciplina teórica. E aí eu lembro que umas 4, 5 semanas depois que a disciplina tinha começado, eu recebi um e-mail de uma aluna, falando, Paula, eu perdi as 4 primeiras semanas de aula, eu não tenho como voltar atrás, né? Eu tô sem notebook, meu notebook deu pau, minha internet tá horrível e tá muito caro para contratar, enfim, ela tava desesperada. E aí, eu sou bem chata com essas coisas de falta, né? E aí, naquele momento, eu falei, gente, a gente tá vivendo uma pandemia. Eu falei, fulana, vambora, corre atrás do material, né? Mandei para ela. Foi qualquer dúvida, você me procura, enfim. E aí, o semestre passou, e para a turma dela em específico, eu dava aula 9 horas da noite na segunda-feira, era uma alegria, né? E aí, no final, assim, essa última semana eu estava bastante desanimada, assim, bastante cansada, perguntando para Deus se era isso mesmo que Ele queria para mim, da minha vida, enfim. E aí eu mandei um forms para eles escreverem o que eles acharam, enfim, para ter alguns feedbacks técnicos e também pessoais deles. E aí essa menina, ela escreveu, e para mim, assim, tipo, eu não recebi dinheiro por isso, sabe? Aliás, eu dei essa disciplina sem ganhar R$1. Mas Deus me abençoou com a seguinte fala dela. Eu lembro que no começo do semestre eu procurei a Paula, eu não tinha computador, eu estava sem internet, eu entrei em depressão, eu peguei uma gatinha, 20 dias depois ela faleceu, eu estou brigando na justiça por algumas questões que eu fui injustiçada, enfim, assim, pensa no caos. E aí ela escreveu, eu lembro que numa segunda-feira você disse que a coisa que mais te deixava mal era que você não conseguia ver o sorriso dos seus alunos. Aí ela falou, pois saiba que não teve uma segunda-feira que eu não sorri. Ela falou, mesmo imaginando que você passou por alguns problemas. Então, assim, eu não ajudei a menina em absolutamente nada financeiramente, eu não tinha o que fazer por ela, não tinha como dar um notebook para ela, eu pagar um pacote de internet. E tinha muitas segundas-feiras que realmente eu tinha zero vontade de entrar, sabe? Mas toda segunda-feira, antes de entrar, principalmente quando eu estava desanimada, eu falava, Deus, se eu entrar desanimada, esses alunos vão querer morrer, então me ajuda, porque eu tô zero força, assim. E era a forma como ele me dava, de alguma forma, bom ânimo, né? E aí eu, enfim, mais para relembrar isso, assim, de que a gente pode ser generoso, e nem sei se isso foi um ato de generosidade, até porque eu estava cumprindo com a minha função, mas Deus nos abençoa de outras formas também, né, que não só financeira, e a gente pode abençoar a vida de outras pessoas também, que não só financeiramente, mas nem que seja um bom ânimo nesse momento de pandemia. Com certeza. E é a questão que isso é lindo, né? Porque a questão que o apóstolo Paulo fala de quando nós semeamos, né? Nós jogamos a semente, e não só também nessa área financeira, nós colhemos, né? E quando fala da colheita, ele fala de bênçãos espirituais, né? Isso com certeza é uma bênção. Não só, muitas pessoas usam isso como questão financeira e prosperidade financeira, mas não, ele fala sobre que se você lança a semente, Deus vai te dar mais sementes se você lançar, e você colherá bênçãos espirituais. Porque a semente só nasce se ela é lançada. Se a gente come a semente, ela não vai nascer. E essa é a grande questão. E muitas vezes a gente guarda a semente, a gente tem a oportunidade de lançar essa semente, ajudar alguém de alguma forma, em vez de lançarmos, nós comemos a semente, né? E Jesus fala que para a semente germinar, ela tem que morrer no solo, daí ela germina. E quanto mais lançamos, mais Deus nos dá a semente.
E mais oportunidades irão aparecer, mais bênçãos espirituais e mais testemunhos assim a gente vai ouvir. Isso é muito lindo, isso é interessante. É isso que o apóstolo Paulo ele fala, a questão da generosidade. Alguém mais quer falar alguma coisa? Passamos um pouco nosso tempo. Não. Nada. Nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui o chat, que às vezes alguém pergunta não vi. Não? Então, todo mundo está querendo almoçar, né? Então, para encerrar aqui, antes de dar algum recado da diretoria, eu vou pedir para... Deixa eu ver. Vou pedir para o Vinícius orar para nós. Pode ser, Vinícius? Pode sim. Legal. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pelo dia de hoje, por essa chuva. E nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos para estudar a tua palavra, Senhor. Nesse momento, ó Deus, eu te agradeço pela vida de cada jovem que está aqui nesta aula, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Pai, que o Senhor continue abençoando a vida, Senhor, do nosso seminarista, continue guiando seus passos, que em nome de Jesus, Senhor, onde quer que ele for, ó Deus, que ele seja uma bênção ali, Senhor, assim como todos nós, ó Pai. Pai, muito obrigado pela vida da Epicamp, uma igreja que eu tenho um carinho, um amor muito grande por ela, ó Pai, uma igreja que me ajudou muito, Senhor. Senhor, eu te agradeço por tudo, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Temos recado da diretoria? André, Camilinha, alguma coisa? Estão me ouvindo aí? Então, estamos bem no fundo, assim, mas estamos. Ô Camila, dá um recado então para mim, faz um favor, que eu acho que meu coisa tá ruim aqui, que eu tô dirigindo. Tá bom. Qual é o recado? Não, só que semana que vem que já acompanhar o Adorarte lá. Ah, tá bom. Gente, semana que vem a nossa programação vai ser o Adorarte, não sei se vocês já viram, é da federação. Então, igual a gente teve ano passado, né, mas vai ser online esse ano. Então, eu não lembro o horário, eu acho que é 7h30, mas vai ser bem legal, o pastor Alexandre que vai pregar. Então, vai ser muito bom, não percam. Depois a gente manda as informações mais certinhas para vocês. Legal. Muito bom. Então, Deus abençoe a todos. Um bom domingo. Uma boa semana. Um abraço. Obrigado por ficar aí até um pouquinho depois. Tamo junto. Deus abençoe. Bom domingo a todos. Galera, saudade, bom domingo viu? a todos. Muita saudade, gente. Saudade. Amém. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau.